Dando sequência à série de vídeos sobre o tema tributo sobre o lucro, neste segundo vídeo vamos tratar do tema tributos correntes. O que são os tributos correntes? Eles se referem basicamente aos tributos do período, por isso eles levam esse nome, tributos correntes. Pode ser que ocorra em circunstâncias excepcionais um cálculo de tributos de períodos anteriores não reconhecidos anteriormente, mas esse tipo de situação é normalmente uma exceção. O mais comum vai ser o cálculo de tributos correntes se referindo aos tributos do período. Em outras palavras, aquilo que a empresa tem que pagar naquele determinado período. E, portanto, o tributo é considerado um passivo. A empresa tem que calcular o quanto ela precisa pagar de tributo no período e a contabilização disso será reconhecido como um passivo em contrapartida a uma despesa. Porém, o que acontece na prática é que pode ocorrer um pagamento em antecipação. E isso ocorre aqui no Brasil de forma análoga às pessoas físicas, em que a renda vai sendo tributada mês a mês, e no ano seguinte, quando a pessoa física faz a declaração de imposto de renda para apurar quanto é o imposto de renda efetivo que deve ser pago e pagar a diferença ou eventualmente receber o imposto restituído que ela pagou a mais, as pessoas jurídicas também fazem isso numa sistemática própria do governo para que o governo não fique sem arrecadação durante o ano. Então as empresas vão pagando mês a mês, trimestre a trimestre, dependendo do caso, e pode ocorrer de acontecer um pagamento em excesso, e aí então o excesso vai ser considerado um passivo. Então, esquematicamente, nós temos esta situação. Basicamente, o que nós falamos no slide anterior de uma forma mais esquemática. Então, o tributo corrente sendo subdividido em período atual, que é o mais comum, e podendo ser caracterizado por períodos anteriores. A parte não paga vai estar sempre no passivo, e se houver um valor pago maior do que o montante devido, esse excesso vai ser considerado um ativo. E aí esse ativo, se a empresa vai receber esse dinheiro do governo, como acontece na restituição da pessoa física, ou se ela vai compensar esse recurso com pagamentos futuros, isso tudo vai depender das regras de tributação, do modelo, do sistema e tudo mais. Nós não estamos entrando nesses detalhes do modelo de tributação aqui nesse vídeo. O objetivo, o nosso foco é tratar dos impactos contábeis. Então, independentemente do modelo de tributação, se houver pagamento durante um período a mais do que o devido no período, esse excesso é considerado um ativo. Como é feito, então, o cálculo do IR corrente ou IR a pagar? Aqui no Brasil, especificamente, este cálculo ele é feito normalmente a partir do lucro contábil. Então, as empresas partem do lucro antes do imposto de renda e contribuição social, chamado LAIR, e a partir desse lucro vão ser feitos os chamados ajustes, as adições e as exclusões, que nada mais são do que diferenças de critério da contabilidade para a regra fiscal. Por quê? Pode ser que na contabilidade exista uma receita ou uma despesa reconhecida pelos critérios contábeis que, para fins fiscais, não seja válida naquele período. Ou pode ser que, para fins fiscais, seja válida agora, mas já foi contabilizado em um outro período. Então, essas adições e exclusões nada mais são do que ajustes para que a contabilidade possa calcular a efetiva base de cálculo dos tributos para que o imposto de renda possa ser calculado. Um conceito importante é a diferença entre a natureza dessa diferença.
Existem diferenças que nós chamamos de diferenças permanentes, ou seja, diferenças de critério em que a contabilidade está reconhecendo alguma despesa ou receita e para fins fiscais essa receita nunca vai ser tributável ou essa despesa nunca vai ser dedutível. Tá ok? Então, colocamos aí alguns exemplos. Imagina uma multa de trânsito, por exemplo, que a empresa tomou e está pagando. Isso está contabilizado como despesa e não é dedutível para fins fiscais, nem hoje, nem no período seguinte, nem nunca. Um resultado de equivalência, da mesma forma, seja ele positivo ou negativo, é um ajuste que não vai causar impacto no cálculo do imposto de renda neste período e também não vai causar impacto nos próximos, porque esse resultado, seja ele positivo ou negativo, ele já é líquido de tributos decorrente do resultado de uma investida, que está sendo avaliado por equivalência. Então, na empresa investidora, esse resultado não é tributado. Por outro lado, existem as diferenças chamadas temporárias, que são diferenças de critério, porém, com o passar do tempo, essas diferenças somem. Então, um exemplo que é possível observar é um exemplo clássico de depreciação, diferenças de critérios de depreciação. Então, pode ser que para fins contábeis a depreciação tenha uma determinada velocidade, mas para fins fiscais ela seja acelerada por questões de legislação. Então, para fins fiscais eu trato de um jeito, para fins contábeis eu trato de outro. Porém, durante a vida toda do ativo, as diferenças se anulam. Ou seja, eu não posso deduzir mais do que o custo total do ativo. Então, se para fins fiscais eu depreciei mais rápido, por exemplo, vamos imaginar que um ativo vai ser depreciado para fins contábeis em 5 anos, mas para fins fiscais em 2, a partir do terceiro ano eu não posso mais depreciar para fins fiscais. Então, a partir do terceiro ano, aquele efeito que estava causando benefício fiscal em termos temporários, porque eu estava pagando menos imposto de renda, porque eu estava deduzindo mais despesa para fins fiscais, a partir do terceiro ano ele começa a voltar, porque eu não tenho mais despesa para fins fiscais de depreciação, mas continuo tendo despesa para fins contábeis. Okay? Então, esse conceito de diferença temporária ele é fundamental, porque essas diferenças temporárias são as que vão gerar para a gente o conceito de tributos diferidos. As diferenças permanentes não geram contabilização de tributos diferidos. Muito bem, além dos ajustes dessas adições e exclusões, nós podemos ter também as chamadas compensações. Essas compensações se referem a prejuízos passados que a empresa possa vir a ter. É importante destacar que esses prejuízos são prejuízos fiscais, que significa que são prejuízos apurados após esses ajustes, adições e exclusões. Então, em um determinado período passado, a empresa, após os ajustes, apurou uma base de cálculo negativa, um prejuízo fiscal. Então, ela não pagou o imposto de renda. Então, além de não pagar imposto de renda, ela tem o direito de, no futuro, deduzir aquele prejuízo fiscal do passado para economizar pagamentos de imposto de renda. Então, essas compensações, que aqui no Brasil são limitadas a 30% do lucro tributável, pelo menos isso na legislação em vigor, são calculadas após as adições e exclusões. Finalmente, nós chegamos na base de cálculo do imposto de renda, que aqui no Brasil é chamado de lucro real. Lembrando, esse é um tipo de regime de tributação existente aqui no Brasil. Existem outros regimes de tributação, lucro presumido, lucro arbitrado, o simples, mas nós não estamos entrando nesse tipo de cálculo aqui. São cálculos mais simples até, e não partem do resultado contábil. São cálculos a partir da receita, com percentuais definidos, e são feitos em geral para negócios menores. A gente está admitindo aqui a tributação pelo lucro real, que é a tributação que parte do lucro antes do IR.
E apenas destacando que o nome lucro real é o nome que a legislação fiscal dá para essa base de cálculo. É claro que os contadores sempre defendem que o lucro real, aquele que exprime a realidade da empresa, é o lucro contábil e não este lucro que é simplesmente uma base de cálculo para a apuração do imposto de renda. Então, uma vez calculado o lucro real, nós aplicamos a alíquota vigente e aí existem alíquotas diferentes de imposto de renda, de contribuição social, adicionais, alíquotas diferenciadas para alguns segmentos. Nós não vamos entrar aqui no mérito, mas de qualquer forma, a alíquota aplicada ao lucro real nos dá o valor do imposto de renda a pagar e esse valor vai ser contabilizado em uma despesa contra um passivo. Apenas para finalizar esse conceito, vamos dar um exemplo numérico. Esse exemplo foi extraído do capítulo 13, Objetivo de Aprendizagem 2. Esse exemplo vai ser apresentado no Excel. Então vamos imaginar aqui que uma empresa tem uma DRE contábil desta forma, como está apresentado aqui. Então, se nós não tivéssemos nenhum ajuste a fazer para fins fiscais, o cálculo do IR corrente seria simplesmente a aplicação da alíquota em cima dos 6.000. Porém, as informações que foram dadas nos indicam que, no período de X1, desta receita de 10.000, 1.200 não é tributável neste período. Em algum período, isso vai ser tributável. Ou seja, estamos admitindo aqui que isso é uma diferença temporária. Embora aqui para fins do cálculo do IR corrente, isso não faz a menor diferença. O exercício está dizendo que a receita não é tributável, portanto ela tem que ser eliminada do cálculo do imposto de renda. Isso faria diferença se nós estivéssemos calculando o IR diferido. E assim como esta receita de 1.200 não está sendo tributada agora, vai ser tributada no futuro, existe uma parte da receita de X0 que não está aqui, que estava na DRE de X0, mas que agora é tributável em X1. Então, agora para fins fiscais essa receita deve fazer parte da base de cálculo. Já com as despesas ocorre o mesmo conceito. Analogamente, existe uma despesa de X1 que não é dedutível agora, então parte dessas despesas de 1.400 não são dedutíveis, mas podem vir a ser no futuro. E em X0 existiam despesas de 300 que não foram dedutíveis lá atrás, em X0, mas que agora o são. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular uma base de cálculo do imposto de renda. Ora, nós poderíamos simplesmente, ao invés de calcular o imposto de renda da forma como a legislação brasileira sugere, que é partindo do lucro antes do IR e fazendo as tais adições e exclusões, nós poderíamos pensar em elaborar uma DRE fiscal. O que seria isso? Seria uma DRE usando os critérios fiscais. Então, portanto, o valor da receita seria o 10.000, porém eliminando os 1.200 e incluindo os 3.000. Então, estes 10.000, fazendo esses ajustes, tirando 1.200 e incluindo 3.000, daria 11.800. No CMV nós não temos ajustes, portanto, um eventual lucro bruto que medido pelas regras fiscais seria de 8.800. E com as despesas, da mesma forma, nós eliminaríamos da despesa de 1.000 os 400, e aqui nós temos que somar 400, que a despesa diminui, mas nós incluímos a despesa de 300 de X0, porque agora ela é dedutível. Então, fazendo esses ajustes, nós chegamos a uma despesa de 900. Então, vejam que o lucro antes do IR, que é igual à base de cálculo, que é igual ao lucro real, ela é de 7.900. E aí, como é que eu faço o cálculo do imposto de renda? Eu simplesmente pego a alíquota, vamos assumir aqui 25%, chegaríamos num imposto de renda de 1.975. Agora, no Brasil, esse cálculo não é feito dessa forma, tá ok?
No Brasil, o cálculo é feito partindo do lucro antes do IR e fazendo ajustes, adições e exclusões. Então, como seria este cálculo se nós fizéssemos o cálculo a partir do lucro antes do IR? E esse cálculo, na legislação fiscal, ele vai ser escriturado num livro. Obviamente, hoje em dia, esse livro não é mais fisicamente um livro, isso é remetido eletronicamente para a Receita Federal. Antigamente eram livros mesmo, físicos, depois de um tempo eram eletrônicos e gerados, impressos, encadernados, e hoje em dia remetidos para a Receita eletronicamente. Esse livro é chamado Livro de Apuração do Lucro Real, LALUR. Então, o que o LALUR faz? Ele vai documentar esse cálculo. Então, nós vamos partir do lucro antes do IR, que é justamente esse 6 mil que está aqui, tá? E vamos fazer esses ajustes. Então, a receita de X1 não tributável, nós temos que excluir, nós temos que tirar da base de cálculo, porque ela está dentro do lucro, está aqui dentro do 10 mil, mas não é tributável agora. Por outro lado, os 3 mil, que era uma receita de X0, mas lá em X0 foi uma exclusão, agora tem que voltar. Então, isso vai ser uma adição. E com as despesas, o raciocínio é o mesmo, mas os sinais vão ser trocados porque a gente está falando de despesa. Então, a despesa de X1 que não é dedutível tem que ser somada, tem que ser adicionada, porque ela está aqui dentro, mas não é dedutível. Então, a gente tem que tirar da base. E a despesa de X0, que agora é dedutível, nós temos que incluir na base. Então, nós deduzimos esses 300 e vamos chegar exatamente em 7.900. Este 7.900 é o chamado lucro real, tá ok? Que é este mesmo número que nós apuramos, porém da forma conhecida no Brasil, que é a forma que parte do lucro antes do IR e faz os ajustes, as adições e as exclusões. Então, no caso aqui, teríamos essas duas exclusões. Por que são exclusões? Porque são valores negativos. E esses outros dois ajustes são adições, porque somam, só por isso, tá ok? Então, é importante entender isso. Os ajustes só são chamados de adições e exclusões por essa razão. Mas a gente tem que prestar atenção na natureza do sinal para não fazer confusão. Vejam que quando eu tirei a receita do período, eu coloquei o sinal negativo, que a receita está somando no resultado, então para tirar o efeito, eu coloco um sinal negativo. Então, portanto, isso no LALUR vai ser uma exclusão. Se eu quero colocar uma receita na base de cálculo, eu tenho que somar. Isso, portanto, vai ser uma adição. Então, o nome adição e exclusão funciona bem para a receita, porque de fato aqui eu estou excluindo a receita e aqui eu estou adicionando a receita. Mas vejam que para despesa os nomes confundem, né? Porque esse 400 eu não estou inserindo a despesa, pelo contrário, eu estou retirando a despesa, mas o nome dado pela legislação é uma adição. Por que o nome é adição? Porque está somando. Tá, ok? E da mesma forma, essa despesa de X0, que agora tem que ser inserida, como ela vai ser negativa, a legislação chama de exclusão, mas eu não estou excluindo, estou inserindo no cálculo. Então, pensem em adição como uma soma, exclusão como uma diminuição, simplesmente dessa forma. O importante é entender o que o cálculo está fazendo. Né? E, finalmente, vamos contabilizar a despesa de IR corrente a partir deste valor apurado. Então, simplesmente lanço uma despesa no resultado, vamos chamar de despesa de IR corrente, contra uma conta de passivo, nós vamos chamar de IR a pagar, 1975. Então, esses eram os conceitos fundamentais de tributos correntes. No vídeo seguinte, nós vamos apresentar os conceitos básicos a respeito dos tributos diferidos.